Super boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Terças às 9h10 é o nosso horário da live, sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje é sobre Janeiro Branco, o quanto que é importante a gente falar de Janeiro Branco, não só em janeiro, mas que a gente possa cuidar da gente, da nossa saúde mental, o ano inteiro. Então a live de hoje é sobre isso, saúde mental. Não é modismo, é cuidado contínuo ao longo do ano, tá? Então é esse o tema que eu vou falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, sou psicóloga, meu apelido é Cissa Geller, atendo no consultório desde 2013, sou formada em psicologia desde 2007, tenho 2 pós-graduações, uma em saúde mental pelo AMBAM, pelo HC e PQ, e tenho uma outra pós pelo IEPUS, pelo Pérola Byton, em sexualidade humana. Seja bem-vindo aí, João Vitor. Hoje o tema é sobre Janeiro Branco, o quanto que a gente pode olhar e cuidar da gente não só em janeiro, mas ao longo do ano todo. Então a ideia, né, dessa live é justamente mostrar para as pessoas, mostrar para você aí o quanto que é importante esta reflexão, esta consciência emocional. Janeiro Branco, ele é um convite mental, né? Ele é um convite para a gente cuidar da nossa saúde mental. E essa conversa pode fazer aí muita diferença na sua vida. E você vai imaginar, você vai perceber coisas que você nem imagina que você pode fazer para cuidar de você, para cuidar de si mesmo. O que nós vamos falar, o que eu vou falar aqui nessa live. Então, ao final dessa live, você vai entender um pouquinho o que é realmente saúde mental, além do que a gente ouve falar nas redes sociais, na internet, né, nos sites por aí. Você vai identificar alguns sinais de que algo não vai bem emocionalmente e também você vai entender um pouquinho, ter mais consciência de como melhorar e trabalhar a sua saúde mental aí, o seu emocional. É isso que eu quero ensinar hoje, é isso que eu quero falar nessa live sobre Janeiro Branco. Então fica comigo, porque você vai olhar para si mesmo com mais gentileza e com mais responsabilidade. Essa é a ideia da live de hoje. Quando a gente ouve falar em Janeiro Branco, o que será que vem na sua cabeça? O que será que passa aí na sua cabeça? O que você acha que acontece? Né? O que é de fato esse Janeiro Branco? Será que é cuidado? Será que é psicoterapia? Será que é autoconhecimento? Ou será que é mais uma campanha com uma cor no mês que as pessoas falam, mas esquecem ao longo do ano? O que será que é esse Janeiro Branco? Então, na verdade, a ideia das campanhas é que a gente possa ter um foco, né? Então, quando a gente fala das campanhas, é que a gente possa ter um foco. Mas a ideia é que você entenda que Janeiro Branco não deve ser só olhado em janeiro, como qualquer outra campanha de prevenção, de atenção que a gente precisa ter. Então a gente precisa entender que o Janeiro Branco, ele não é sobre postar frases bonitas, não, ou falar só sobre ansiedade ou questões emocionais em janeiro, não é. É sobre responsabilidade emocional. Então quando a gente fala de Janeiro Branco, é o quanto que a gente é responsável por cuidar de nós e do nosso emocional. A saúde mental, ela é como você aí avalia a sua frustração. Quem nunca se frustra? Será que existe essa pessoa que tá sempre ali zen, sempre tranquila, sempre, né, tá tudo sempre certo? Então, saúde mental é sobre como você lida com a sua frustração, é como você se trata internamente, como você se relaciona com você mesmo e com o outro. E eu sempre falo uma frase muito interessante, né? É uma frase que ela fala exatamente isso. Não permita que o comportamento do outro destrua a sua paz. Será que você consegue se manter equilibrado diante de situações mais complexas, de situações mais estressantes? Ou será que você acaba deixando que o comportamento, a ação, a atitude, a fala do outro interfira na sua emoção? Você já parou para pensar sobre isso? Então, saúde mental também é como você lida com o estresse. A gente não consegue evitar o estresse, mas a gente consegue passar por ele de uma forma muito mais tranquila. Como é que você
pede ajuda quando precisa. Eu escuto muito isso no consultório, a dificuldade das pessoas de pedir ajuda. Muitas vezes elas estão sofrendo, sabem que estão sofrendo, mas têm uma dificuldade gigantesca de pedir ajuda. Por medo, por vergonha, o que vão pensar de mim. Então, quando a gente fala de saúde mental, são esses itens que vai ficar muito mais forte, martelando qual é o olhar que você tem em relação, como você tem jogo de cintura para lidar com as frustrações quando as coisas não acontecem como você quer, como você se trata internamente, como você se relaciona consigo e com os outros e como você lida, né? Como você reage a situações estressantes e principalmente quando você precisa, será que você consegue pedir ajuda? Então a questão da saúde mental está muito mais envolvida, muito mais envolta com essas questões. Não é ausência de sofrimento ter saúde mental, é a capacidade de lidar com ele. É entender que eu estou precisando de ajuda e de fato buscar ajuda. Da mesma forma que você tem necessidade de tomar um banho, se você se sente muito sujo, suado, seja lá o que for, ou da mesma forma que você tem fome, você vai e busca por uma alimentação, por um alimento, quando você entende que você não está conseguindo lidar com o estresse, quando você entende que você não está conseguindo lidar com as frustrações, quando você entende que qualquer coisa que o outro faça te irrita, né? Te irrita, não é a ausência desses sentimentos, é como você aprende a lidar com isso, qual é a capacidade. Então a saúde mental, emocional, ela está muito ligada a isso. Como é que você consegue lidar com esse sofrimento e buscar uma ajuda e buscar uma melhora. Então o que é esse Janeiro Branco? Esse Janeiro Branco, ele é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental. E se fala muito pouco ainda tem muito estigma em relação a fazer terapia, a buscar um psicólogo, a buscar um psiquiatra. A gente ainda escuta pessoas falando sobre essa dificuldade de achar que quando você busca um psiquiatra, quando você busca um psicólogo, é coisa de doido. E eu sempre falo que não, é pra gente não enlouquecer, que a gente busca uma ajuda de um profissional. E a gente tem esse entendimento, estou sofrendo, preciso de uma ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho, né? Então o Janeiro Branco, ele é uma campanha de conscientização sobre saúde mental. E o branco, ele vai simbolizar, né, o que a gente precisa refletir aí. Como é que você está cuidando da sua mente? Porque muitas vezes a gente cuida do corpo, a gente cuida da alimentação, a gente cuida, vai ao médico, faz várias outras coisas, mas a gente não tem olhar para as nossas emoções e muito menos para as nossas relações. E o quanto que as nossas relações afetam as nossas emoções. Então, mais importante aqui que você entenda, né, o que é essa questão do Janeiro Branco, o que é essa questão da saúde mental, não é romantizar o sofrimento. Então, Janeiro Branco, cuidar da saúde mental, não é romantizar o sofrimento. Não é sobre um diagnóstico na internet, né? As pessoas vão lá, fazem um testezinho na internet e começam a dizer que tem X, tem aquilo, ou é moda, né? As pessoas falam, ai, fulano é bipolar, fulano é não sei o quê. Não, tá? Não é fazer teste de internet. O que é o Janeiro Branco? É falar sobre saúde mental. E esse falar, ele não pode ser só dito em janeiro. Ele não pode ser só olhado para você, olhar para você só em janeiro. A gente precisa cuidar disso o ano inteiro. O ano inteiro eu preciso olhar para o meu mental, eu preciso olhar para o meu emocional e fazer algumas ações de autocuidado, que eu vou falar um pouquinho aqui nessa live também. É importante a gente entender que a conversa sobre cuidar do emocional precisa ser algo contínuo, da mesma forma que você trabalha, da mesma forma que você toma banho, da mesma forma que você estuda, da mesma forma que você se alimenta, da mesma forma que você vai para academia, da mesma forma que você viaja, que você sai com seus amigos, com seus parentes, familiares. Então é importante você entender que o Janeiro Branco, ele precisa continuar o ano inteiro. Eu sempre brinco aqui com os pacientes quando eles começam a fazer atividade física. A atividade física é algo que tem que ser feito para a vida toda, é mobilidade, é cuidar do corpo. Não adianta você fazer atividade física só quando você emagrece, aí você para de fazer, você volta a engordar. Atividade física é movimento, a gente precisa se movimentar, o nosso corpo precisa se movimentar. Então, sempre que você
entender que você está tendo dificuldade de lidar com as suas frustrações, dificuldade de se relacionar, percebendo que está muito estressado, que o comportamento do outro está te irritando demais, é algo para você ficar atento. Eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho. Então esse é o primeiro passo para você olhar para a sua saúde mental. E o que é saúde mental? Né? O que é saúde mental de verdade? Que fica muitas vezes em aberto, fica muito, né, se fala tanto, mas não se fala exatamente o que é. A saúde mental, ela não é estar bem o tempo todo. Eu não tenho que estar feliz, né, pulando o tempo todo, né, que nem pipoca. A saúde mental não é estar feliz o tempo todo. Da mesma forma que as pessoas falam, né, as pessoas acham que inteligência emocional é não sentir emoções, é não sentir nada, e não é verdade. A inteligência emocional é eu vou sentir e eu vou aprender a ter reações mais condizentes com a situação. Eu não vou agir no desespero, eu não vou agir no impulso. Eu vou tomar decisões com o pé no chão, com a cabeça mais organizada. Então a saúde mental, né, ela não é estar feliz o tempo todo, não é estar bem o tempo todo. Isso não é saúde mental. Não é também positividade tóxica, né? Aquela pessoa que tá sorrindo o tempo todo, tá feliz e na verdade não tá. Porque ela acredita que ela tem que mostrar essa felicidade para todo mundo. A saúde mental, na verdade, ela é ter consciência emocional. E o que é isso? É entender o que você está sentindo. É algo que nós, psicólogos, ensinamos muito aqui no consultório. É algo que eu ensino muito. Eu sempre falo isso para os pacientes. Que muitas vezes a gente não aprendeu as emoções em casa. Muitas vezes a sua mãe estava triste quando criança, e você questionava, mamãe, por que você tá triste? Ela abria um sorrisão e dizia, não, tá tudo bem. E aí o que você entende? Você não sabe o que é tristeza, o que é alegria, isso já é uma confusão na tua cabeça. Então, saúde mental é ter consciência do que você está sentindo, é raiva, é nojo, é medo, é tristeza, é ansiedade. Eu preciso ter consciência emocional. Isso a gente aprende onde? Na psicoterapia. A gente vai tendo mais percepção, a gente vai começar a entender melhor como a gente funciona, o que dá certo e o que não dá certo, a gente começa a fazer escolhas melhores. Então, saúde mental, um dos pilares, um dos pontos aí é ter consciência emocional. Um outro ponto é, além de perceber, ter percepção do que eu tô sentindo, é conseguir nomear. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou ansioso. Então eu preciso entender isso. E aí não só nomear. O que será que aconteceu? Qual foi a situação que aconteceu para ter me deixado frustrado, para ter me deixado irritado? Eu preciso, além de ter consciência do que eu estou sentindo, nomear o que eu estou sentindo. Olha que interessante, ter essa percepção e saber pedir ajuda. Pedir ajuda, quando a gente fala do emocional, não é fraqueza, não é fracasso. E às vezes as pessoas confundem isso. Se você está com dor de dente, você vai ao dentista. Se você quebra uma perna, um dedinho, você vai ao ortopedista. Por que quando você está com dificuldades emocionais, você tem dificuldade de pedir ajuda, de buscar um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar? Olha como a gente é. As pessoas, elas tomam tranquilamente remédio a vida inteira para pressão alta. Mas quando fala que ela tá com uma questão de ansiedade, ou que ela também precisa de ajuda psicológica, ela acha que isso é o fim do mundo, ou que não, imagina, eu tomar remédio psiquiatra? Não, não sou louco. É muito tranquilo. É muito mais fácil a pessoa tomar um remédio para uma pressão alta, que talvez também tenha alguma questão emocional ali ligada, do que ir a um psicólogo. Então, pedir ajuda também faz parte de entender o que é saúde mental. Outra coisa é colocar limites. Se você tudo aceita, se você diz amém para tudo, se as pessoas pisam em você, te desrespeitam o tempo todo, se você não coloca limites nas pessoas, se você não coloca limites para você também. Às vezes eu falo muito isso para os pacientes aqui, às vezes tem muita facilidade de dizer sim para tudo, e às vezes aquela pessoa precisa começar a cortar algumas coisas, ela precisa começar a dizer não para ela mesma. Então é importante pôr limites, tanto com o outro quanto com a gente. E não se abandonar. Então, saúde mental também é cuidar de si, né? O que você tem feito pra você com carinho? Como é que você tem olhado aí pra essa questão? E quando a gente fala não se abandonar, é também não se abandonar emocionalmente para agradar o outro, é dizer não quando você quer dizer não.
Porque se você está dizendo sim só para agradar o outro, você está se abandonando, você não está se respeitando. Então pense a respeito disso. Todas as vezes que você disse sim só para agradar alguém, só para não chatear ou não magoar, provavelmente essa chateação e essa mágoa ficou com você e aí você está se abandonando. Então, se você vive se abandonando, se você vive fazendo coisas só para agradar o outro, se desagradando, temos um problema aí. Por exemplo, você pode estar trabalhando, sorrindo e funcionando muito bem e ainda assim está adoecendo emocionalmente. Não é porque você está produzindo, que parece que está tudo bem, mas o seu emocional ele não está bem. Ele está gritando e muitas vezes é um grito silencioso que muitas vezes você não quer ouvir, você não quer dar voz para ele, porque é muito mais fácil tomar remédio para qualquer coisa, inclusive contínuo, remédio até forte, do que buscar um psiquiatra ou um psicólogo. Já parou para pensar nisso? E aí, quais são os sinais que a sua saúde mental precisa de atenção? Será que você sabe? Será que você faz ideia aí de quais são os sinais? Será que você percebe essas questões que eu tenho deixado claro aqui? Então você pode pensar aí se você vai fazer um checklist. Quantos sims você vai dar para essas questões aí que precisam de atenção que eu vou falar agora? Se você se sente irritado constantemente, qualquer coisa, qualquer situação, desde pequenininha até grandona, né, até gigante, te irrita e você está o tempo todo irritado, é um sinal de atenção. Um cansaço que não passa. Às vezes você dorme por horas, dorme durante a tarde, dorme durante o final de semana, dorme à noite, mas sente ainda um cansaço. Outra coisa, dificuldade de concentração. Tá perdido, tá esquecendo as coisas, tá perdendo prazos, não consegue se concentrar, não sabe que tem um monte de coisa para fazer, não consegue se organizar, não consegue ali centrar e se concentrar para fazer, é um ponto para você olhar. Ou, por exemplo, uma sensação de vazio ou uma sobrecarga, isso também é um sinal de que tem algo que não tá indo bem na sua saúde emocional. Outro ponto às vezes você tem crises de choro ou explosões emocionais e muitas vezes é do nada, às vezes não aconteceu nada de diferente e você tem crises de choro ou explode do nada, qualquer pequena coisa já é um motivo para você explodir, também é um sinal de atenção. Ou quando você tem aí, provavelmente, um pensamento de desvalorização pessoal, quando você não consegue reconhecer o seu valor, quando você não consegue reconhecer a sua entrega, quando você não consegue reconhecer o seu esforço, a sua dedicação. Então, esses sinais, eles são sinais de que a sua saúde mental precisa de carinho, precisa de atenção aí, precisa ser trabalhada. E sim, a psicoterapia com certeza vai te ajudar nesse processo de olhar para você e de conseguir ter melhor relação consigo mesmo e com os outros. Todos esses sintomas ou todos esses sinais, isso não é frescura. Isso é o seu emocional te pedindo ajuda. É o seu emocional dizendo, olha pra mim que eu preciso de um conserto, eu preciso de um reparo, eu não estou 100%, eu não estou bem. Então pensa sobre isso. Quais são as coisas que você pode fazer para cuidar da sua saúde mental? Quais são as ações? Tá? E essas ações, elas não são modismo, coisas que você vai fazer aí que tá na moda, vou fazer porque tá chique, que tá bonito, tá todo mundo fazendo. Não. Quais são ações? A primeira delas e a mais importante é ter um acompanhamento com o psicólogo, é fazer psicoterapia. A gente não busca psicoterapia só quando a gente está no auge de uma crise, de um estresse, de uma ansiedade, de uma depressão. A gente pode fazer terapia, inclusive para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal e profissional, para se conhecer. Eu não preciso chegar num nível hard, num nível super alto de estresse para buscar psicoterapia. É importante ter uma boa rotina de sono, dormir bem de noite. Muitas vezes é importante ter um quarto, às vezes mais escuro, um quarto silencioso, né? Um local que às vezes tem muito barulho, vai fazer com que você às vezes não tenha um sono reparador e você vai acordar no dia seguinte cansado, o corpo parece que não descansou. Então é importante a gente ter uma rotina de sono, ter horários mais adequados para dormir, para que o corpo vai se acostumando.
A Ju tá dizendo que é difícil. O que é difícil aí, Ju? Diga pra mim. O que é difícil? É dormir no barulho, às vezes num quarto muito claro, né? Num local muito, às vezes, cheio de pessoas, muita gente falando, ou lugares que às vezes tem som muito alto. Isso vai atrapalhar o nosso sono. Dormir bem é difícil, mas é extremamente importante para nossa saúde mental. É extremamente importante. Então, ter uma rotina aí, às vezes um horário que você sempre se dá, né? Olha, sei lá, eu vou dormir todos os dias às 11 da noite, dependendo do horário que você acorda. Se você acorda muito cedinho, precisa começar a dormir mais cedo. Eu sei que é difícil viver em São Paulo, a questão do trânsito, mas é importante. Dormir é bem complicado. Então, esse é um olhar que eu preciso ter comigo. Se eu não estou dormindo bem, o corpo não está descansando como deveria. E aí é lógico que vai ser mais difícil me concentrar, vai ser mais difícil manter, né, o equilíbrio, não perder as estribeiras. Então pensa sobre isso. Ter uma alimentação sem culpa extrema, ter uma alimentação saudável, evitar ultraprocessados. Tem alguns artigos aí falando muito sobre isso hoje, alguns estudos científicos, o quanto que o ultraprocessado ele faz muito mal para o nosso organismo, o quanto que ele não é uma comida saudável, não é uma comida que nos nutre, é uma comida que te dá uma saciedade, mas não tem uma nutrição eficaz. Pois é importante dormir bem. E a gente também precisa entender o quanto que é importante se movimentar. O nosso corpo, ele é feito para movimento. Se você come, dorme e não faz mais nada além disso, este corpo ele vai meio que ficar fraco. E a gente perde, né? A partir dos 30 anos a gente perde massa muscular por falta de movimentação. O quanto que é importante se movimentar. O quanto que é importante fazer atividade física, caminhada, pilates, musculação, seja lá o que você entender que é melhor para você. Então é importante movimentar o corpo. Quando você movimenta o seu corpo, você também está cuidando da sua saúde mental. Então, este corpo que a gente tem, ele não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, para não ter nenhum movimento. A gente precisa movimentar, até porque senão o corpo atrofia. Não sei se vocês já viram pessoas que perdem os movimentos das pernas e acaba não andando mais. Essas pessoas elas precisam fazer um tanto de atividades, até exercícios com certo tipo de choquinho, para que esse corpo fique menos prejudicado. Então, o nosso corpo ele precisa de movimento. Pensa sobre isso. Outra coisa que vai te ajudar na sua saúde mental é ter vínculos seguros. Então, o que é vínculos seguros? O que é esse vínculo seguros? Ter amizades, contato com pessoas que te dão uma certa segurança. Pessoas que você confia, pessoas que você tem uma boa relação. Porque se você não tem vínculos seguros, isso também vai afetar a sua saúde mental. Aprender a dizer não, tanto para a saúde mental como para a autoestima. O não, ele é necessário, da mesma forma que o sim. A gente precisa ter equilíbrio. Não dá para viver a vida só dizendo sim, só dizendo amém para tudo. Isso é impossível. A gente precisa ter equilíbrio. Eu sempre falo que o mundo tá talvez um pouco perdido, né? Os adolescentes estão um pouco perdidos porque eles têm uma dificuldade de ouvir não, porque os pais têm dificuldade de pôr limites e dizer não. Então a gente precisa ter equilíbrio entre sim e não. Não dá para dizer sim para tudo, não dá para dizer amém para tudo. Então é importante a gente ter esse olhar. O quanto que faz diferença? Eu escuto muito isso dos pacientes, quando eles começam a dizer, nossa, as pessoas começaram a perceber que eu tô mais duro, que eu não estou mais, às vezes, abaixando a cabeça, aceitando tudo, que eu tô mais exigente. E eu me sinto melhor, eu me sinto mais seguro. Então pensa sobre isso. Se você está dizendo sim para tudo, tá errado e você está aí minando a sua saúde mental, você vai ter problemas lá na frente. Não dá para aceitar tudo. Outra coisa é ter pausas conscientes. Um exercício que eu adoro aqui pedir para os pacientes fazer é ir caminhar num parque, numa praça, observar os tons diferentes de verdes, ouvir os sons dos pássaros, ou simplesmente ficar observando o vem e vai das pessoas, o que elas estão fazendo. E não é fofoca nem curiosidade, não.
É importante, às vezes, sentar na grama, colocar o pé na grama, abraçar uma árvore, ouvir um som de um pássaro ou até colocar na sua casa uma música relaxante. O quanto que você, de fato, consegue dar uma pausa. E essa pausa não é ficar fazendo lista de 1000 coisas que você tem que fazer ou estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É uma pausa. Será que você consegue aí se dar pausa ao longo dos dias, ao longo das semanas ou no final de semana para descansar? Fala pra mim se você consegue dar pausas. E também, o que faz a gente trabalhar a nossa saúde mental aí, emocional? Diminuir a autocrítica excessiva. Se você é uma pessoa que está o tempo todo, você está o tempo todo se criticando, isso também não é saudável para a sua saúde mental. Isso não é nada saudável para a sua autoestima. Isso não é nada saudável para a sua saúde emocional. Porque o tempo todo você está se julgando e você só está vendo defeitos. O quanto que você consegue reduzir a autocrítica, o quanto que você consegue reduzir as reclamações, o quanto que você consegue olhar para você e se elogiar. Isso ajuda muito a sua saúde mental, a sua saúde emocional. A saúde mental, ela não é sobre você ser uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. A gente tem falhas, a gente está se desenvolvendo, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Então, cuidar da saúde mental não é ser uma pessoa perfeita. É sempre fazer o melhor possível de uma forma constante. Manter a constância. É sempre buscar entender que durante o seu dia ou durante a sua semana você precisa manter uma constância de autocuidados, de olhar para você com carinho, tá? Então é muito importante. Por exemplo, eu vou falar uma coisa boba que a grande maioria tem dificuldade. Eu sempre fico puxando a orelha, fico pegando aqui no pé das pessoas, que é importante, principalmente agora no verão, mas não menos importante fora do verão, tomar água, no mínimo 2 litros de água. A grande maioria das pessoas, elas não tomam água. Mas o que isso tem a ver com saúde mental? O que isso tem a ver com saúde emocional? Tudo. O quanto que você está cuidando do teu corpo? O quanto que você está cuidando de você? Então parece meio bobo, mas a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de tomar água. E aí, lembra que saúde mental é esse autocuidados, né? É buscar uma ajuda quando você entende que você não está bem emocionalmente, é fazer uma terapia, é ir ao psiquiatra, é buscar uma rotina de sono, ter uma alimentação sem culpa, ter uma alimentação mais saudável, com menos ultraprocessados, evitar até, não é que você não possa comer, mas evitar os ultraprocessados, movimentar o corpo. Lembra que o nosso corpo ele não foi feito para ficar de estátua, sem movimento. A gente precisa movimentar esse corpo, porque depois dos 30 anos é fato que a gente perde massa muscular. Os médicos falam muito disso, as pesquisas falam muito disso. Então, quanto que você tem esse olhar para com você? Entender que é importante ter vínculos seguros. Se você tem familiares, amizades ou um trabalho que te gera muita insegurança e que te faz mal, isso vai diretamente interferir na sua saúde mental. Entender que é importante ter pausas. Nós não somos robôs. Eu preciso fazer atividades, muitas vezes sem telas, muitas vezes atividades relaxantes, descansar e dar uma pausa da agitação e do estresse do dia a dia, principalmente se você vive numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo. Então pensa sobre isso e também diminuir a crítica excessiva. Se você é uma pessoa que está o tempo todo se criticando, temos um problema aí. Você não consegue se perceber, você não consegue se validar, você não consegue se valorizar. E isso interfere diretamente as suas emoções, o seu mental e o seu emocional. Faz sentido ou não? E aí, o que a gente precisa entender para a gente olhar mais para essa questão? Eu preciso sempre me questionar. Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo? Aconteceu algo de diferente? Qual foi a situação? Como que eu estou reagindo a isso? Eu sempre preciso me questionar para eu aprender a nomear as emoções, o que eu estou sentindo. Eu preciso entender que eu devo respeitar os meus limites. Vou dar um exemplo aqui profissional. Pessoas que têm dificuldade de dizer não,
elas acabam muitas vezes aceitando uma demanda de trabalho muito alta. Às vezes, demandas de outras pessoas. Enquanto os outros estão mais tranquilos, essa pessoa está sobrecarregada. Então eu preciso aprender a dizer não, a respeitar o meu limite. Eu preciso entender o que eu estou sentindo, e muitas vezes isso vai ser sim num processo de psicoterapia. Eu preciso nomear as emoções. É a mesma coisa de quando você sente uma dor de dente. Eu percebi que meu dente está doendo, está me incomodando, e o que eu vou fazer? Eu vou viajar? Não, eu vou ao dentista, vou fazer um orçamento, vou pedir para ele uma análise para ver o que está acontecendo no meu dente. Então, quando você entende que você está muito estressado o tempo todo, dorme, não descansa, quando você tem dificuldades de lidar com as pessoas, com as emoções e com um monte de outras coisas, precisa buscar ajuda. Da mesma forma que você faz quando você sente uma dor de dente. E sim, é muito mais fácil procurar um dentista, e eu não estou falando mal de dentista, porque é algo concreto, o dente está doendo, do que olhar para o que você está sentindo. Eu estou tocando aqui porque muitas vezes as pessoas se referem a uma angústia, a uma coisa ruim, a uma sensação estranha. Muitas vezes a emoção, ela não é vista por você, ela não é percebida, mas você está sentindo, você tem um incômodo e você não consegue nomear. Então, a partir desse momento que eu estou sentindo algo estranho, que eu não consigo nomear, eu preciso ter esse entendimento que eu preciso buscar ajuda. Outro fato é parar de ficar constantemente comparando. E a gente faz isso, né? Em tempos de rede social, Instagram, TikTok, é muito complicado. Então, quanto mais você fica se comparando, achando que a vida do outro sempre é melhor que a sua, e muitas vezes o outro queria ter a sua vida, e você tá querendo ter a dele, e a dele não é tão boa, essa comparação, ela é uma comparação injusta, não é uma comparação real. E é uma comparação que te faz mal e mina a tua autoestima e, por consequência, o seu emocional. Então, pensa sobre isso. É importante ter estímulos, momentos de estímulos que, na verdade, esses estímulos que, às vezes sem tela. A gente tem muito estímulo o tempo todo, sons, cores, imagens, vídeos. Eu preciso ter estímulos que não sejam esse tipo de estímulo. Eu preciso fazer outras atividades que não sejam essas atividades com excesso de tela, com excesso de rede social. O quanto que às vezes a gente se perde, né? Passa horas e horas, a gente ali não fez nada e ficou preso na rede social. E é importante a gente não se tratar também com violência, né? A gente às vezes se xinga, pensa coisas ruins a nosso respeito, o quanto a gente não está se validando e o quanto que isso interfere na nossa saúde emocional e mental. O janeiro branco, ele não vai sustentar a sua saúde mental sozinho. Olhar para você só em janeiro não vai resolver, não vai te ajudar, porque na verdade não é um combustível que você coloca em janeiro e ele vai para o ano inteiro. Então, o janeiro branco, ele não vai sustentar a sua saúde mental sozinho. O que vai sustentar é manter constância nos autocuidados, em tudo que eu já falei aqui nessa live hoje. Então, todas aquelas coisas que eu falei, todos os pontos para você ficar atento quando você precisa de ajuda e coisas que você precisa fazer para deixar a sua saúde mental mais equilibrada e não é perfeita, é que vai te ajudar a manter essa constância ao longo do ano aí. O que vai sustentar o seu janeiro branco ao longo do ano todo é ter um cuidado emocional como processo, não só como algo momentâneo. É buscar terapia, é buscar pedir ajuda, é buscar sentir o que você está sentindo, perceber o que você está sentindo. Não é só sobre começar em janeiro, né? Aquela história, na segunda-feira eu começo a academia. Não, eu preciso começar hoje. Na segunda-feira eu vou ao médico. Na segunda-feira eu vou fazer exercício. Na segunda-feira eu vou melhorar minha alimentação. Não, eu preciso fazer isso hoje. Então não é só sobre começar algo, olhar para você em janeiro e se esquecer a partir de fevereiro. Isso não é saúde mental. Isso não é autocuidado. É algo constante, da mesma forma que você toma banho, que você toma café da manhã, da mesma forma que você trabalha, da mesma forma que você respira. Então, janeiro branco, ele precisa ser olhado e ter esses autocuidados ao longo do ano. Não é só no mês de janeiro, tá claro isso? Não é sobre se abandonar no resto do ano. Ah, eu já fiz, é aquela história, já emagreci
não preciso mais olhar para alimentação e para atividade física. Não, você vai voltar a ter as mesmas coisas que você tinha antes de emagrecer e de fazer atividade física. Então eu preciso olhar para mim com carinho o ano inteiro. Eu preciso ter consciência que eu preciso fazer algumas pequenas ações o ano inteiro para que a minha saúde mental esteja bem. Quem cuida da mente também cuida da vida. Quem cuida da mente cuida do corpo. Quem cuida da mente cuida do trabalho. Quanto melhor você está mentalmente falando, melhor é as suas relações em torno das pessoas, em torno do mundo, com você. Isso tem muito a ver com janeiro branco. E de novo, janeiro branco não é só em janeiro, precisa ser ao longo do ano. Entenda que você não precisa se sentir culpado ou culpada ao olhar para você. Eu escuto muito isso das pessoas. Mas quando eu estou me colocando em primeiro lugar, estou sendo egoísta. Não! Você está sendo egoísta quando você só pensa em você e você passa que nem um trator por cima de todo mundo. Mas estar bem, colocar a máscara de oxigênio primeiro em você é muito importante. Eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem comigo. E a grande maioria das pessoas, elas querem ajudar todo mundo, mas não tem energia para si mesma, não tem força, não tem autocuidado para si mesma. Aí fica difícil. Nem tudo que você sente precisa ser resolvido imediatamente, mas é importante que você busque ajuda. Entenda que você merece ser cuidado, que você merece dar limites, que você merece dizer não, tanto para o outro como para você mesmo. Então, se você já gastou horrores no cartão, você precisa dizer não, porque senão você vai ter problemas financeiros ao longo aí dos próximos dias e dos próximos meses. Sentir emoções, sentir que não tá bem, sentir que tem algo errado, não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. De novo, estou tendo a sensação de que meu dente está doendo e eu vou buscar um dentista. Então, quando eu percebo que eu estou muito triste, muito frustrado, muito cansado, tem algo que precisa ser olhado com carinho. E se você não olhar para isso, vai refletir em outras áreas da sua vida. Então, pensa sobre isso. Lembra que o teu valor, ele não se resume à produtividade no trabalho. Lembra que é importante dar limites, né? Às vezes a pessoa, ela já está muito doente e ela continua trabalhando como se não houvesse amanhã. Ela precisa de um tempo para olhar para si, ela precisa de autocuidados, ela precisa se cuidar até para que ela tenha uma boa entrega como profissional. Não dá para ser o contrário. Entenda que para você crescer, né, você não precisa adoecer. Eu não preciso aguentar tudo quieto, tudo calado, eu não preciso ficar sofrendo ali loucamente. Entenda isso. Às vezes você acha que tá todo mundo no mesmo ritmo, tá todo mundo cansado, e aí é só uma fase. Mas na verdade o seu corpo está te pedindo uma pausa e você não está dando ouvidos, atenção para isso. Muitas vezes você acha que desabafar não é ajuda, que amigo, que rede social vai desabafar, na verdade, com um profissional. Você acha que vai ser muito mais tranquilo desabafar na rede social, com um amigo, fazer testes de internet para se dar diagnósticos, né? Então, você acha que desabafar não vai resolver. Ir conversar com um profissional não vai resolver. Falar das suas dores, dos seus sofrimentos não vai resolver. E aí você evita a psicoterapia por medo, por preconceito ou por vergonha. Ainda existe muito preconceito. As pessoas ainda acreditam que terapia, que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. E eu repito de novo, é para não enlouquecer que a gente busca ajuda profissional. E entenda que se você tem uma autocobrança excessiva, acreditando que você tem que dar conta de tudo, a gente não tem que nada. Se você abraça mundos e fundos e você está sempre correndo atrás das coisas, sempre cansado, isso não é saudável, isso não é bom para o teu físico, para o teu emocional. Então pensa sobre isso. Não deixe o seu corpo chegar num estágio de esgotamento extremo para você entender finalmente que você precisa de ajuda. A gente tem dificuldade de prevenção, né? Vou falar que a grande maioria deixa a coisa chegar ao extremo para buscar ajuda e às vezes é complicado. Já essa ajuda não vai ser tão efetiva. Então é entender que a gente não precisa normalizar o sofrimento. Tá todo mundo sofrendo.
eu vou sofrer também sem reclamar, eu vou aguentar. A gente não consegue medir a dor do outro, mas se a sua dor está difícil, se a sua dor está doendo muito, não é porque parece que o outro está passando por situações parecidas e está levando de boa que você também tem que levar. É importante também que você entenda que não dá para confundir silêncio com força, né? Quando você engole tudo, abaixa a cabeça, não impõe limites, não diz não, né? Ou quando você não pede ajuda. Então entenda que você não precisa abaixar a cabeça, se desrespeitar, porque caso você faça isso, você é fraco. Não, não é verdade. Entenda também que a autocobrança constante, ela vai, de uma certa forma, vai fazer com que você fique mais cansado, com que você tenha mais demandas, que você se cuide menos. Então, olha para isso. Será que você se cobra demais? Será que você acha que nunca tá bom o suficiente? Será que você o tempo todo tem uma cobrança constante contigo mesmo? Ou até com o outro? Será que tá buscando uma perfeição? E aí não existe perfeição. Então pensa sobre isso. Quantas vezes você já trabalhou muito doente? Porque você tinha que bater uma mega meta, porque você tinha que ser melhor que todo mundo. Quantas vezes você já aceitou ambientes tóxicos, assédios? Quantas vezes você ficou em situações por medo do que iam falar, por medo de errar, ou por achar que isso faz parte mesmo? Olha, a Dilmara tá dizendo aqui que ela tá aprendendo a não ficar mal para o outro ficar bem. É isso. A gente não é brigadeiro para fazer todo mundo feliz. Eu não tenho que agradar a todas as pessoas. Pensem sobre isso, né? Então, o importante é você olhar para você, reconhecer o que você está sentindo, entender que muitas vezes eu preciso buscar ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho. E fazer pequenas ações que eu já disse aqui nessa live hoje para manter o seu ano inteiro olhando, cuidando de você e da sua saúde mental, para fazer com que esse janeiro se estenda ao longo de um ano inteiro. E aí você vai entender que quanto mais você cuidar de você e melhor você se sentir, mais fácil vai ser para você manter essa constância e essa rotina. É isso. Parece que são coisas simples, mas são coisas que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, porque a gente acha que não vai resultar, que não vai ter resultado, que não vai surtir efeito. E não é verdade. Não é nada verdade, né? Então eu preciso sim, todos os dias ter uma constância, fazer pequenas ações de autocuidado, de carinho, de atenção para comigo, para que eu me mantenha bem, para que eu me mantenha forte e para que eu lide bem com as situações diárias, com as situações difíceis, com as coisas que eu vou aí enfrentar, como todo mundo vai enfrentar. É isso. Temos dúvidas, perguntas, querem falar aí um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa live? Bora perguntar, porque esta é a hora, tá? Esta é a hora. Um dos melhores exercícios para cuidar da saúde mental é fazer psicoterapia. Independente se você é ansioso, se você tem questões com depressão, se você tem parentes com depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno. Não deixe uma crise se agravar para você buscar ajuda. Não deixe uma crise se agravar. Então a psicoterapia, ela é muito efetiva. Ela é muito necessária para que você se entenda e para que você comece a cuidar de você, fazer carinho em você e se cuidar com carinho e olhar mais para a tua vida mental. Dúvidas, perguntas, estou aqui à disposição. Sim, sim, não, não. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho que eu preparei. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Será que você consegue, às vezes, respirar com calma? Será que você consegue dar uma respirada com calma? Será que você consegue escutar? Se escutar e perceber que você vem se cobrando demais? Será que você idealiza uma vida perfeita e que já que as coisas não estão perfeitas, então não vou fazer nada? São perguntas aqui para você refletir. Será que você merece viver, trabalhar, se relacionar sem se abandonar no processo, no meio do caminho? São perguntas para você refletir aí. Será que você
acha que tá tudo bem na tua vida, que você não tem nenhum problema de saúde mental e que isso é coisa de pessoas fracas? Cuidar da saúde mental não é fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de que você está se percebendo e olhando que tem um pontinho ali que precisa de mais atenção, de mais carinho. Será que essas perguntas te faz pensar aí um pouquinho, mexe com a tua cabeça para você entender aonde você está falhando consigo mesmo? A Ju tá dizendo que às vezes é difícil respirar mesmo. Então faça esse exercício. Às vezes, quando você percebe que você tá tenso, tá ansioso, tá nervoso, tá cansado, para um pouquinho, respira algumas vezes. Pode ser até por 1 minuto. Beba um copo de água, às vezes vai dar uma volta no quarteirão, conta até 10. Às vezes sai de uma situação que é muito tensa, que tá te estressando demais. Não é que tudo isso vai resolver a situação, não vai. Mas você vai estar mais centrado, você vai estar mais calmo para lidar com aquela situação. É isso, pessoal. É tudo isso que eu trouxe aqui para falar de vocês sobre Janeiro Branco. Como a Diomara tá falando sobre respirar aqui contando até 4 e depois soltando com 8. Para quem é muito ansioso, esse tipo de respiração às vezes ele não funciona. Tá? Por que ele não funciona? Porque essa contagem já gera um pouco de estresse, de ansiedade. Então eu sempre peço para as pessoas respirar por 1 minuto no seu tempo. Então, às vezes, sem a contagem é muito mais tranquilo você começar a respirar, porque só a contagem já vai te deixar meio estressado, meio ansioso e aí não vale. Então, como é Janeiro Branco, em exceção, essa live vai ficar durante o mês todo aqui no Instagram. Então, se você quiser compartilhar ela com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, com pessoas que você gosta e que você acredita que vai ajudar muito ouvir e ver essa live, compartilha. Então, compartilha o link da live, porque ela vai ficar salva até o final de janeiro. Lembrando que cuidar da saúde mental é todos os dias, durante o ano inteiro. Beijocas e gratidão!